Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Defensores. Mais uma vez nós trataremos aqui neste vídeo sobre imortalidade da alma. E desta vez eu quero falar com você sobre sete falácias cometidas por aqueles que não acreditam na doutrina bíblica da sobrevivência da alma após a morte. Eu tenho analisado alguns vídeos, tenho analisado livros, blogs, todo tipo de argumentação exposta pelos mortalistas e eu cataloguei no mínimo 7 falácias mais utilizadas por eles. Então é sobre isso que eu quero falar com você depois da nossa vinheta. Muito bem, 7 falácias cometidas pelos mortalistas quando vão analisar a doutrina da imortalidade da alma. E eu quero já começar a falar com você sobre o conceito de falácia. A falácia nada mais é do que um erro de raciocínio. As pessoas elas raciocinam de duas maneiras, ou com dados corretos ou com dados incorretos, com dados verdadeiros ou com dados falsos. A falácia, então, ela é um erro por ignorância. Ou a pessoa está errando porque está com uma premissa incompleta ou deturpada, ou ela está errando porque a sua conclusão, apesar das premissas estarem corretas, a sua conclusão ela não é válida. A falácia é ao contrário do sofisma. O sofisma, ele leva a pessoa ao erro, ele é premeditado. O sofisma, se nós fôssemos falar numa linguagem jurídica, seria o dolo. É ao contrário do culposo. O culposo é aquele que não tem intenção de matar, e o doloso é aquele que teve a intenção, fez algo premeditado. O sofisma seria um tipo de dolo, tá? A pessoa, então, ela sabe que suas premissas estão erradas, mesmo assim, ela constrói uma argumentação para levar as pessoas ao erro. Lembrando que falácia tem a ver com ignorância e sofisma tem a ver com a premeditação. A pessoa sabe que aquilo lá está errado, mas está levando o seu interlocutor ao erro. Eu acredito que os mortalistas não cometam sofismas. Eu acredito, particularmente. Quero dar esse crédito a eles. Mas, no entanto, nós não podemos deixar de observar várias falácias utilizadas por eles em relação ao tema imortalidade da alma. Eu quero começar então com você falando sobre a primeira falácia. Falácia ad hominem. A falácia ad hominem é aquela que você ataca a pessoa ao invés do argumento. Só que essa falácia, dentro da literatura e dentro da argumentação mortalista, via adventista do sétimo dia, via testemunha de Jeová, ou mesmo alguns evangélicos que entraram por esta estrada tortuosa de acreditar que o homem morre e a sua alma morre com ele, chamados de mortalistas, eles utilizam o argumento ad hominem oculto junto com outras falácias. Tá? Então a falácia do argumento ad hominem, ela não vem assim escancarada, clara. E como que se dá essa falácia? Simplesmente falando, atacando a própria raça, ou a própria denominação grega. Ou seja, a pessoa diz, olha, se isso veio dos gregos, então nós devemos rejeitar. Olha, os gregos produziram isso, mas os gregos eram pagãos. Como que nós podemos acreditar numa doutrina que veio dos gregos? Tá? Então, a falácia ela está em atacar, ou no caso aí o povo, né, a etnia, o grupo, ao invés da própria ideia em si mesma. Novamente, eu vou dizer a você, você não vai encontrar escancaradamente essa falácia, mas vai encontrá-la junto com outras falácias e de modo quase subliminar, ok? Essa é a primeira falácia, então. Quando eles falam, olha, cuidado, isso é dos gregos. Tá? Estão construindo um monstro, né? Quando a pessoa olha, gregos, os gregos, não vamos acreditar em nada que os gregos falaram. Mas os gregos produziram muitas coisas boas que nós utilizamos até hoje, e até mesmo os mortalistas as utilizam, por exemplo, em filosofia, em ética, em raciocínio lógico, que foram produzidas pelos gregos. Então não é tudo que foi produzido pelos gregos que nós devemos rejeitar. Tá? Então essa é uma falácia ad hominem, geralmente utilizada de modo subliminar, junto com outras falácias nos escritos e nas argumentações mortalistas. Mas vamos para a segunda falácia. Falácia da falsa dicotomia. A falácia da falsa dicotomia tem a ver com as opções que você coloca para a pessoa. Geralmente, na falácia da falsa dicotomia, eles colocam duas opções apenas.
Ó, você acredita nisso ou você acredita no assado. Ou é 8 ou é 80. Ou é preto ou é branco. Mas nem tudo no mundo é preto e branco. Pode ter um cinza ali no meio. Tá? Então, nós devemos sempre deixar para a pessoa raciocinar de acordo com outras opções também. Como que os adventistas, testemunhas de Jeová e outros fazem isso? Através da antropologia que eles advogam para si. No caso, adventistas falam assim, ó, nós acreditamos na antropologia holística, que é a antropologia do Antigo Testamento, em que o homem ele é um ser holístico, ou seja, espírito, alma e corpo, nele formam um ser só, de modo que se o corpo morre, morre também a alma com ele, morre o espírito. Enfim, a pessoa não existe mais ali naquele momento até ser ressuscitada. Ela entra num estado de consciência e desaparece. Essa é o objetivo ou a definição da antropologia holística. Por um outro lado, eles apontam a antropologia grega. A antropologia grega é aquela que faz uma divisão entre corpo e alma. O corpo morre, a alma sai como um Gasparzinho, um fantasma que vai habitar outros lugares. Mas quem disse para você que a gente só tem essas duas opções? Quando um adventista fala assim, ó, se você não acreditar na antropologia holística, você está acreditando na antropologia grega, ele está mentindo para você e construindo uma falácia. Por quê? Nós não temos só essas duas opções. No meio, nós temos uma terceira via, que é justamente a opção da antropologia bíblica, evangélica e cristã, que foge desse tipo holístico advogado pelos adventistas e também rejeita a antropologia dualista dos gregos. A antropologia cristã, ela pode ser chamada de dualismo de substância. Ou seja, nós acreditamos que o homem é um ser holístico, sim. Tá? Espírito, alma e corpo, eles trabalham de uma maneira uniforme. Todavia, na morte, nós acreditamos, segundo os relatos bíblicos, que esse ser interior, ele sobrevive à morte do corpo e o eu verdadeiro da pessoa é preservado na morte. Quem morre ali é o corpo, desaparece é o corpo, mas o eu, ele sobrevive à morte do corpo. Tá? Então, quando um adventista falar para você, olha, na verdade, se você não acreditar na antropologia holística, você está acreditando fatalmente na antropologia grega. Isso é mentira, isso é uma falácia. Ok? Então vamos desconstruir isso aí. A gente precisa aprender a detectar essas falácias nessas argumentações. Vamos para a terceira falácia. Falácia genética. A falácia genética é uma falácia que lida com a origem do argumento. Ou seja, ela aprova ou desaprova uma argumentação, uma ideia, uma crença, uma doutrina a partir da sua origem. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, olha, você não deve acreditar na imortalidade da alma, porque a imortalidade da alma veio dos gregos, eles estão usando uma falácia chamada falácia genética. Ou seja, eles estão apontando a origem para denegrir a crença ou a ideia. Isso é muito utilizado por ateus, quando eles falam assim, olha, você só acredita em Deus porque você tem medo de Deus. Então, eles colocam que a crença em Deus, ela vem por meio do medo. E o medo não é algo bom, então deve ser rejeitada a crença em Deus também, junto com o medo. O Dr. William Lane Craig, ele explica muito bem essa falácia utilizada largamente por ateus. Por que uma falácia? Porque a origem de uma ideia, a origem de uma crença não tem nada a ver com a crença em si mesma. A crença em si mesma, ela deve ser analisada de acordo com outros critérios, não apenas da sua origem. Ora, se eu vier a crer em Deus, porque eu li numa literatura, por exemplo, budista, isso invalida a crença em Deus ou a existência de Deus? Porque a minha crença, a minha concepção de Deus, a minha ideia sobre a existência de Deus veio dos budistas? Não. A ideia da existência de Deus pode estar correta, mesmo se ela tenha vindo, se ela tiver vindo de uma origem budista, ou de uma origem dualista, ou mesmo grega, no nosso caso aqui, que é o tema do nosso vídeo, né? Então, a falácia genética, ela tem a ver com essa origem. Quando um adventista, uma testemunha de Jeová falar para você, olha,
você só acredita na imortalidade da alma porque os gregos disseram assim. Porque nós pensamos como os gregos. Então, quando alguém falar isso, você sabe que você está diante de uma falácia chamada falácia genética. A crença na imortalidade da alma e a doutrina da imortalidade da alma em si deve ser analisada por outros critérios, no caso, a palavra de Deus. Vamos para a quarta falácia utilizada largamente por adventistas e testemunhas de Jeová. Falácia da similaridade. A falácia da similaridade é quando você tem duas coisas em que essas coisas elas possuem elementos comuns. Vamos colocar X e Y. Se X e Y possuem elementos comuns e todos os elementos são comuns, então nós temos a mesma coisa, nós não temos coisas diferentes. Agora, quando X e Y possui elementos comuns, mas também possui elementos divergentes, totalmente diferentes, em que X possui coisas que Y não possui, então nós estamos diante de dois produtos, de duas coisas similares e não iguais, tá? Onde está a falácia da similaridade aí? É quando uma testemunha de Jeová ou uma adventista fala para você, olha, tá vendo? Olha a doutrina da alma dos gregos, eles acreditavam na imortalidade da alma. Olha o que os evangélicos estão crendo também, na doutrina da imortalidade da alma. Então, se os gregos, que eram pagãos, acreditam na doutrina da imortalidade da alma, e os cristãos evangélicos também acreditam numa doutrina da imortalidade da alma, então quer dizer que é a mesma coisa. Se a imortalidade da alma veio dos gregos e é pagã, essa doutrina acreditada pelos evangélicos deve também ser pagã, então deve ser rejeitada. A falácia está em não mostrar as diferenças e só focar no quê? Nas convergências. Então isso é uma falácia, quando você não mostra diferenças que são muitas vezes maiores do que as similaridades, você está criando uma falácia, a falácia da similaridade. Sabe quem que produziu isso? Por exemplo, James Frazer, um antropólogo que trabalhou com história das religiões comparadas, e quando ele começou a estudar as religiões pagãs, ele percebeu que em muitas dessas religiões existiam deuses que morriam e ressuscitavam, era um ciclo de mortes e ressurreições. O que ele fez? Ele falou assim, olha, tá vendo, se o cristianismo, que veio depois dessas religiões, eles apregou uma crença em uma ressurreição, uma morte e ressurreição, então isso deve ter vindo dessas religiões pagãs. Por exemplo, Adonis ou Osíris, eles têm essa história de mortes e ressurreições. Então eles devem ter copiado dos pagãos, os cristãos devem ter copiado dos pagãos. Isso perdurou por algum tempo e fez alguma lógica dentro dos círculos acadêmicos. Hoje, isso a gente sabe muito bem que é uma falácia. Porque quando você compara a ressurreição cristã com a dita ressurreição desses deuses, você vai perceber que não existe nenhuma similaridade. E se existe, ela é ínfima. Mas isso se tornou academicamente plausível por muito tempo, até nós descobrirmos, né, os historiadores e outros pesquisadores descobrir que não existe nenhuma similaridade. Se existe, ela é ínfima e as divergências são maiores do que as convergências. Quem usa muito isso, por exemplo, são as testemunhas de Jeová quando querem denegrir a doutrina da Trindade. Então eles vão lá em algum povo grego que tem uma crença parecida de triteísmo, veja bem, não é trindade, é triteísmo. O triteísmo, são três deuses diferentes. E geralmente esses deuses estão acima de um panteão de deuses, ou seja, abaixo tem vários e vários deuses. Por exemplo, a crença hindu, em três deuses maiores que estão acima dos deuses menores. Então eles mostram, tá vendo aqui, olha, os pagãos aqui também, os egípcios, os babilônicos, os hindus, tinham uma trindade também. Isso aqui foi copiado pela cristandade, né? Eles gostam de usar essa palavra cristandade, já é uma palavra pejorativa dentro do contexto TJ. A cristandade, então, está crendo nisso aqui. Quando você vai analisar o triteísmo pagão e comparar com a trindade cristã, não tem nada a ver, a não ser o número 3, só. Assim também acontece com a questão da imortalidade da alma. Quando você vai analisar a fundo a doutrina grega da imortalidade da alma, a crença grega da imortalidade da alma, e a crença cristã sobre a imortalidade da alma, ela só tem em comum uma coisa. E sabe qual é?
a palavra imortalidade ou a palavra sobrevivência após a morte. Só isso. O resto é completamente diferente. Mas isso os objetores da doutrina da imortalidade da alma não falam. Por que não falam? Porque eles estão cometendo uma falácia chamada falácia da similaridade. Então vamos para mais uma falácia. Falácia da supressão de evidências. A falácia da supressão de evidências é quando você seleciona aquilo que lhe interessa para o seu argumento e você só analisa aquele ponto de vista que você selecionou, ignorando outros elementos que poderiam prejudicar o seu argumento. Então isso é uma falácia da supressão de evidências. Por exemplo, adventistas e testemunhas de Jeová, quando vão analisar a doutrina da imortalidade da alma, eles só analisam a partir de uma crença imortalista via Grécia, via filósofos gregos. Por exemplo, eles não analisam que as crenças cristãs da imortalidade da alma, ela é progressiva no Antigo para o Novo Testamento. Nós temos muitas crenças progressivas no Novo Testamento que começaram no Antigo Testamento como uma inferência e no Novo Testamento está bem esclarecida. Por exemplo, a questão do céu e inferno. Os judeus do Antigo Testamento não tinham essa noção de ir para o céu ou de ir para o inferno. A esperança deles era terrestre, era morar na terra que o Senhor teu Deus te dá e ser abençoado nela. Daí a urgência e a necessidade de sempre estar obedecendo em tudo a lei de Moisés, para que ele fosse abençoado na sua colheita, na sua casa, na sua vida de modo geral. Então eles desejariam viver para sempre aqui, ou o mais longe possível, com mais longevidade possível em cima dessa terra. Tanto é que o mandamento de honrar pai e mãe vem com a promessa de você viver por longos anos sobre essa terra. Então a esperança judaica do Antigo Testamento não focava céu ou inferno. Isso vai mudando com a revelação de Deus, a revelação progressiva de Deus através dos profetas, do período interbíblico até chegar no Novo Testamento. Aí nós temos uma clareza sobre os cristãos irem para o céu e os ímpios irem para o inferno. Outra doutrina também da própria Trindade, uma doutrina progressiva, é uma revelação progressiva que nós vamos encontrar inferências, ela de modo embrionário no Antigo Testamento e ela bem mais clara, né? O seu clímax vai estar no Novo Testamento, onde nós observamos que Pai, Filho e Espírito Santo formam um único Deus verdadeiro. A gente pode também falar sobre a doutrina dos demônios, do próprio Espírito Santo, que ali no Antigo Testamento parece mais como um sopro de Deus, uma força de Deus, mas com o passar do tempo vai se revelando a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Isso fica bem claro no Novo Testamento, com diversos textos. Por exemplo, a doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição você não vai encontrar na maior parte do Antigo Testamento. Você vai encontrar de Daniel para frente. O que a gente chama de teologia do primeiro templo não contemplava a ressurreição, a não ser algumas alusões muito superficiais sobre voltar a viver nessa terra, mas não é a ressurreição. Nós vamos encontrar essa doutrina acabada lá a partir do profeta Daniel e ela se torna a doutrina fundamental para o cristianismo, para a doutrina cristã. A ressurreição é a doutrina que é a coluna dorsal do cristianismo. Paulo diz no capítulo 15 de Coríntios que se não existe ressurreição, a nossa fé é vã. Então, veja bem, a doutrina da imortalidade da alma também nasce deste processo, desse desenvolvimento revelacional desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ter alusões, inferências, sobre uma sobrevivência da alma após a morte. A mentalidade judaica também prova isso, que existia dentro do judaísmo essa crença de que a pessoa sobrevivia em algum lugar após a morte. E isso vai ser bem mais esclarecido a partir do Segundo Templo para frente, até nós encontrarmos no Novo Testamento essa doutrina bem esclarecida com diversos versículos bíblicos que provam não só que o homem tem uma alma dentro dele, mas que essa alma ela sobrevive após a morte. Portanto, essa é uma falácia de supressão das evidências. Quando você não traz isso à baila para o campo das discussões, você está cometendo uma falácia. Uma outra falácia também embutida nessa da supressão de evidências tem a ver com a assimilação de conceitos gregos pelo Novo Testamento.
Quando você fala, olha, essa doutrina veio dos gregos, mas muitas doutrinas, muitas crenças, muitas palavras, termos que vieram dos gregos foram assimilados também pelo Novo Testamento. Por exemplo, a palavra Hades. O Hades, dentro da mitologia grega, era não só o nome do deus que cuidava do submundo, mas o nome do próprio submundo, onde recebiam as almas dos mortos. Então, o Hades, ele era o lugar para onde iam as almas dos mortos. Quando você abre capítulo 16 de Lucas, versículo 19 até o 31, você vai encontrar Jesus utilizando a palavra Hades e justamente com essa ideia, um lugar para onde iam os mortos. Tá? Então, o cristianismo ele adquire essa ideia da mitologia grega, só que ele transforma essa ideia de acordo com o conteúdo revelacional judaico-cristão. Tá bom? Outra palavra também, logos. Logos é uma palavra que veio dos pré-socráticos, ou seja, dos filósofos gregos. Quem era o Logos? Logos era a inteligência racional que deu forma e origem a tudo que existe no universo. Se o universo tem um propósito, se o universo tem uma beleza, isso deve-se ao Logos. Quando João ele vai escrever o seu evangelho, ele vai lá e pega essa palavra dos gregos e fala, olha, tá vendo? Logos realmente é aquilo que deu origem a tudo, que deu perfeição a tudo, que criou tudo. Porém, esse Logos não é algo abstrato, racional, apenas uma inteligência, uma razão universal. Não, esse Logos é uma pessoa, e é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Logos de Deus. João utilizou um termo que veio dos gregos, utilizado lá na filosofia grega, e trouxe para a teologia cristã, e deu um conteúdo completamente revelacional. Uma outra palavra também, Tártaro. O que era o Tártaro? Tártaro, na mitologia grega, era o lugar para onde iam os titãs, os monstros da mitologia grega. E o Tártaro ficava embaixo do Hades, ou seja, num abismo. E quando nós vamos em Pedro, nós vamos analisar a epístola de Pedro, a 1 Pedro, ele vai falar sobre o Tártaro, ou seja, o lugar para onde iam os espíritos malignos, onde estão os espíritos malignos. Ele fala que há demônios, espíritos trancafiados em um abismo, em prisão. E quando ele usa a palavra abismo, ele está usando ali a palavra tártaro, a palavra que tem a mesma concepção lá para os gregos, um lugar que ficava trancafiado os monstros. Ele vai utilizar quase com a mesma mentalidade, porém com a mentalidade revelacional, um conteúdo revelacional. Uma outra palavra, a palavra arqué, também muito utilizada pelos filósofos pré-socráticos, que significava o elemento primordial no qual os deuses ou mesmo o próprio universo deu origem a tudo, ou seja, seria o tijolinho, a matéria, o tijolinho que criou todas as coisas. Uns filósofos falavam que era os números, como por exemplo os pitagóricos, outros falavam que eram a água, o fogo, o ar, o átomo, enfim, cada um dava a sua versão do que seria esse arqué. Quando nós vamos analisar, por exemplo, escritos de João em Apocalipse, em algumas outras cartas dele, ele vai falar que Jesus é o princípio da criação de Deus. Paulo também vai usar essa palavra arqué, falando que esse arqué, na verdade, esse elemento primordial, é uma pessoa que deu origem à criação de Deus. É o próprio Jesus Cristo. Então veja bem, não é porque veio dos gregos que o Novo Testamento não vai utilizar. A mesma coisa acontece com a palavra alma, ou com o termo alma. Os cristãos, mesmo o Novo Testamento, ele adquire essa noção de imortalidade, ou de sobrevivência da alma após a morte, mas coloca dentro dela um conteúdo cristão revelacional. Portanto, nós temos ali, quando um adventista ou testemunha de Jeová, ali num debate, ele solta essa falácia, né? A falácia da supressão da evidência, só mostrando que veio dos gregos e não mostrando outras coisas que poderiam complicar, como essas três que eu falei para vocês, né, que poderiam complicar muito os argumentos deles, eles estão cometendo uma falácia, falácia da supressão de evidências. Vamos para mais uma falácia? Então vamos lá. Falácia do espantalho. O que é uma falácia do espantalho? É você criar uma caricatura de uma doutrina, de uma crença, e depois combater essa doutrina, refutá-la, derrubá-la e se gabar de ter destruído um monstro, quando na verdade você destruiu, na verdade, uma caricatura, um espantalho daquela crença. Isso acontece muito em debates. E no caso aqui, no nosso contexto sobre a imortalidade da alma, nós percebemos muito bem isso, né? Como que essa falácia ela é construída? Quando os nossos objetores eles não mostram a real diferença entre a crença grega e a crença cristã. Tá? Por exemplo, a única coisa que existe
de, vamos dizer, similaridade entre a crença grega da imortalidade da alma e a crença cristã da imortalidade da alma, que é um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas ele é popular e as pessoas compreendem, tá? Mas ele deve ser melhor trabalhado. Eu gosto de falar de sobrevivência da alma após a morte, não de imortalidade da alma, porque pode trazer muitas confusões a respeito de alguns textos bíblicos e também a respeito de questões filosóficas. Mas vamos utilizá-la porque ela é largamente utilizada aqui. Tá? Então, há uma diferença muito grande entre a crença grega da imortalidade da alma e a crença cristã sobre a imortalidade da alma. A única convergência que tem é a palavrinha imortalidade, ou a palavrinha alma, ou a palavrinha sobrevivência após a morte. Só isso. Quando você analisa, por exemplo, a origem da alma para os gregos, de onde que veio a alma? Para os gregos era a eterna alma. Ela fazia parte deste mundo, deste universo. E o próprio mundo, segundo Platão, era uma grande alma, do qual emanavam essas almas. Então, essa alma, ela é eterna. A origem da alma, para os cristãos, não. A origem da alma está em Deus. Deus cria as almas dos homens. Tá? Ela é derivada do poder de Deus. Ela não é eterna, como os gregos acreditavam. Por exemplo, a felicidade da alma. Né? Qual o desejo da alma? O desejo da alma era sempre se libertar deste mundo e ir para o paraíso ou voltar em outras reencarnações, mas sempre se libertar deste mundo. Para nós não é assim. A crença na imortalidade da alma, na sobrevivência da alma após a morte, é sim o nosso desejo de partir e estar com Cristo, mas não de fugir desse mundo. Paulo fala que se for possível, eu até ficarei nesse corpo, tá? Mas o meu desejo é partir, mas por causa de vós, diz o apóstolo Paulo, eu prefiro ficar nesse corpo aqui e trabalhar em prol do reino de Deus. Então não é esse desejo louco de que o mundo é mau e que nós devemos fugir deste mundo, não. A crença cristã é que tudo que Deus criou é bom, inclusive o mundo físico. Então, se nós sobrevivemos a nosso ser após a morte, é porque assim Deus o desejou, assim Deus nos criou. Por exemplo, quando nós analisamos a crença grega da relação da alma com o corpo, nós vamos ver uma diferença muito grande. Para os gregos, o corpo era um obstáculo para a alma, é algo mal, algo desejável para ser libertado. Né? A alma desejaria libertar-se do corpo, porque na verdade era uma prisão, era um obstáculo para o seu desenvolvimento, para a sua felicidade. Quando nós analisamos a crença cristã, nós vemos que o corpo é necessário para a alma. Nós não somos libertados do corpo. Como diz o senhor Leandro Quadros, né, citando Cullmann, que depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso, né, sobre Cullmann, Cullmann fala que o corpo, na verdade, é libertado. Nós não somos libertados do corpo. E está completamente correto, porque o corpo não é um obstáculo da alma. O corpo é uma bênção de Deus, criada por Deus, tanto é que vai haver ressurreição do corpo. E por isso nós, sem o corpo, não somos uma pessoa completa. Como diz o apóstolo Paulo, nós estamos no estado de nudez, desejando ser revestido pelo corpo espiritual ou corpo celestial. Então veja bem, tem mais diferenças completamente diferentes a doutrina da imortalidade da alma dos gregos e a doutrina da imortalidade da alma do cristianismo cristão, conservador, ortodoxo, bíblico, evangélico e protestante. Ok? Vamos para mais uma falácia? Essa é a última falácia, a sétima falácia que eu quero falar com você, que é muito utilizada pelos adventistas. Falácia do apelo moral à minoria. Essa falácia é utilizada quando, por exemplo, alguém fala, olha, mas a maioria dos cristãos, 90% do cristianismo, acredita na sobrevivência da alma após a morte, na doutrina da imortalidade da alma. Como que todas essas pessoas podem estar erradas assim? Desde os pais da igreja até, por exemplo, teólogos de renome atuais, eles acreditam nessa doutrina. E aí, algum adventista, eu já vi isso num debate entre o pastor Jamiercio e o Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde o senhor Monteiro respondeu assim, olha, nem sempre a minoria está errada, né? Ou melhor, nem sempre a maioria está certa. A minoria pode estar errada. Por exemplo, Jesus era minoria naquele primeiro século. A sua doutrina era uma minoria. A sua crença era uma minoria. Porém, a maioria tinha uma ideia totalmente divergente. Mas não é por ser maioria que eles estavam corretos, estavam certos nas suas ideias. Na verdade, quem estava certo era o grupo minoritário de Cristo. Isso aí é usado largamente por adventistas quando eles vão
rebater a ideia de que a maioria dos cristãos evangélicos, né, e da cristandade de modo geral, eles acreditam na doutrina da imortalidade da alma contra um pouquinho, uma coisa ínfima, né, dentro dessa cristandade toda aí, que advogam a doutrina da mortalidade. Mas isso é uma falácia por quê? Porque isso depende muito do contexto de que você está falando. Por exemplo, se nós formos colocar de um modo geral aqui, tá, entre aqueles que acreditam na existência de Deus e os que não acreditam na existência de Deus, os ateus. Os ateus são minoria, não acreditam na existência de Deus. Os outros religiosos são maioria, acreditam na existência de Deus, ou de um Deus, ou de deuses, enfim. Quem está certo, a minoria ou a maioria? Eu acredito que nem mesmo adventistas e testemunhas de Jeová iriam falar que a minoria está correta, pelo fato de ser apenas minoria. Por exemplo, a questão da Trindade. Uma minoria ínfima não acredita na doutrina da Trindade, enquanto que a cristandade, de modo geral, né, a sua maioria esmagadora, acredita na doutrina da Trindade. Quem está correto? Os arianos, via testemunhas de Jeová, ou a maioria? Eu acredito que até mesmo adventistas e outros mortalistas falariam, concordariam comigo que a maioria está correta neste caso. Né? Agora, por exemplo, se nós colocarmos nos seguintes termos aqui, olha, a maioria das pessoas no mundo acreditam em reencarnação, enquanto que a minoria acredita em ressurreição da carne. Neste caso, quem está correto? A maioria ou a minoria? Claro que a minoria, né? Então, isso depende muito de quem você está falando, do que você está tratando, em que contexto você está tratando. Não é simplesmente falar assim, olha, a minoria deve estar correta porque Jesus era a minoria lá. Isso é uma falácia, apelo moral à minoria. Então, veja bem, não depende de maioria ou minoria, depende o argumento, ele tem um critério próprio para ser analisado. E nós vamos analisar de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Ela apoia a doutrina da imortalidade da alma? Apoia. Agora, quando nós falamos, olha, a maioria crê nisso, é apenas um argumento que vem complementar o que nós já extraímos da palavra de Deus. Ele não define se a doutrina da imortalidade da alma está certa ou errada. Ele apenas complementa. Olha, a doutrina está correta, portanto, a maioria acredita nisso. Né? A maioria, ela analisou a doutrina através dos séculos, desde os pais da igreja até os teólogos atuais, e eles acreditam que a doutrina está correta. Portanto, a maioria acredita nisso. Portanto, a maioria está certa, já que a palavra de Deus aponta para uma sobrevivência da alma após a morte. Então não utilizem, pelo amor de Deus, mais esse argumento, essa falácia de apelo moral à minoria, tá? Porque você está cometendo uma falácia. Então está aí, espero que você tenha gostado, tá, dessa exposição das 7 falácias. Não dá pra gente falar tudo em um vídeo, explicar tudo certinho, a gente tem que correr um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo e ficar muito cansativo. Né? E eu não gosto de ficar também picotando o vídeo, porque também se torna muito cansativo para as pessoas ficarem assistindo esses vídeos. Então eu tento resumir aqui rapidinho. Se você gostou, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Acione o sininho também, tá? Para você receber sempre vídeos atualizados. E nós voltaremos com mais um tema sobre imortalidade da alma, que é um tema que está aí criando polêmica nas redes sociais. Eu quero analisar uma questão a respeito do teólogo luterano Oscar Cullmann, que foi colocado pelo senhor Leandro Quadros como uma testemunha contra a imortalidade da alma. Será que realmente Oscar Cullmann ele testemunha, ele é contra a imortalidade da alma? Ou será que o senhor Leandro Quadros ele retirou Cullmann do contexto? É um vídeo que nós estamos produzindo aí, já você terá aqui no nosso canal Defensores, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir.